noite. Iremos continuar a leitura do Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Estamos lendo o capítulo 2, que é intitulado O Resumo do Conteúdo do Gita. E enquanto entre alguém aí na live, eu vou tentar cantar um pouquinho. Eu tô um pouco rouca, então peço assim uma singela desculpa, né? Então eu vou cantar, vocês que estão entrando, boa noite, Hare Krishna. Espero que vocês possam aguardar. Para quem não me conhece, eu sou Didjamani Devidasi, eu sou discípula de Chandramukha Swami e irei conduzir a leitura de hoje. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajanaranjana, Yashodanandana Brajanaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Então, boa noite para vocês que estão chegando. Deixa eu assinar. Temos aqui o Bhakta Adriano, a Krishna Divani, Jesus Nataraja e o Ronald Dreyle, não conheço, prazer. Então, vamos ler aqui o capítulo 2, o verso de hoje é o verso 12. Por favor, peço que vocês repitam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo aqui o verso 12, que diz o seguinte, o sânscrito. Natu evaham jatu nasam natvanime janadipa na chaivana bhavishaya maha sarve vayam ahaha ataha param. Natu evaham jatu nasam natvanime janadipa na chaivana bhavishaya maha sarve vayam ataha param. Então vamos aqui repetir palavra por palavra. Na, nunca. Tu, mas. Eva, de certo. Aham, eu. Jatu, em tempo algum. Na, não. Assam, existir. Na, não. Tuam, tu. Na, não. E me, todos estes. Jana, adipa, reis. Na, nunca. Cha, também. Eva, de certo. Na, não. Bhavisha Yamaha, existiremos. Sarve Vayam, todos nós. Ataha Param, no futuro. Então a tradução do verso é a seguinte: nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos estes reis. Tampouco no futuro algum de nós deixará de existir. Então é um verso assim bem famoso do Bhagavad Gita, né? A gente aqui tá no momento aqui do Bhagavad Gita que Arjuna assim estava em profunda lamentação, desejoso de não lutar, de não cumprir o seu dharma de guerreiro, e chega um momento assim que Arjuna ele dá vários e vários argumentos para Krishna, né? O porquê ele deveria não lutar, e depois de dar esses argumentos ele decide escutar Krishna, né? Então ele fala a seguinte frase, né? Ele fala assim: agora estou confuso quanto ao meu dever e eis que estou, assim, de certa forma perdido. E aí ele pede abrigo a Krishna, né? Ele fala: eu sou uma alma rendida a ti, eis que sou teu discípulo, por favor, instrua-me.
Então, nesse momento, Arjuna ele percebe que Krishna sabe um conhecimento que é transcendental, que ele não sabe. Então, ele fica desejoso de saber esse conhecimento do próprio Krishna. E aí, a partir desse momento que ele pede abrigo a Krishna, que ele se torna discípulo de Krishna, Krishna ele começa a falar. Então, aqui a gente já está... acho que no 4º ou 5º verso. Não. Tem alguns versos assim que rolaram, mas, por exemplo, no penúltimo verso, Krishna também falou. Krishna disse assim, no último verso: enquanto falas palavras sábias, estás lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lastimam nem pelos vivos nem pelos mortos. E no verso de hoje, Krishna ele continua dando seus argumentos para Arjuna. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos estes eis. Tampouco no futuro, algum de nós deixará de existir. Então vamos ler o significado aqui de Sua Divina Graça Srila Prabhupada, para a gente ver aqui, né, no que Prabhupada vai trazer muitos questionamentos, para a gente poder compreender o verso. Vou oferecer minhas respeitosas reverências à corrente sucessão discipular. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shimate Chandramukha Swami Namine. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nivrishesha Shunavadi Pasketya Deshatarine Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Haripriye Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Sompadatikam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, aqui no significado, Srila Prabhupada começa dizendo assim: nos Vedas, na Katha Upanishad, bem como na Shivetavara Upanishad, afirma-se que a Suprema Personalidade de Deus é o mantenedor de inúmeras entidades vivas em relação às suas diferentes situações devido ao trabalho individual e à reação ao trabalho. Através de suas porções plenárias, essa Suprema Personalidade de Deus também vive no coração de todas as entidades vivas. Somente pessoas santas que, interna e externamente, pode ver o mesmo Senhor Supremo consegue de fato alcançar a paz eterna e perfeita. Aí aqui vai citar essa passagem do Katha Upanishad que Prabhupada fala, que diz o seguinte: Nityo Nityananas Chetanas Chetanana Eko Bahunayo Vidadati Kama Tan Atma Istana Ye Nupashanti Jiras Tesham Shanti Sarvasti Netaresam. Katha Upanishad. A mesma verdade védica transmitida a Arjuna é dada a todas as pessoas do mundo que, embora se faça passar por muito eruditas, têm na verdade apenas um pobre fundo de conhecimento. O Senhor diz claramente que Ele próprio, Arjuna e todos os reis que estão reunidos no campo de batalha são eternamente seres individuais e que o Senhor é o mantenedor das entidades vivas individuais, tanto em sua situação condicionada quanto na liberada. A Suprema Personalidade de Deus é a pessoa individual suprema e Arjuna, o eterno associado do Senhor, e todos os reis ali reunidos são pessoas individuais eternas. Ninguém deve pensar que eles não existiam como indivíduos no passado e que não continuarão pessoas eternas. A individualidade deles existia no passado e perdurará ininterruptamente no futuro. Portanto, ninguém tem motivo para lamentação. Então, aqui o que é que Krishna está ensinando para Arjuna? Arjuna cai, assim, de certa forma, em lamentação, né? Achando que, de certa forma, que aquelas pessoas ali, parentes, familiares e amigos que estavam reunidos ali no campo de batalha, que eles de certa forma pudessem ser aniquilados. E aqui Krishna vai falar, né, que
Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses eis. Então, Krishna, ele vai falar assim sobre dois aspectos. Esse primeiro aspecto, que é o aspecto da individualidade da alma condicionada, tanto o aspecto da eternidade dessa alma, né, que é individual. Então, essa alma, ela é conhecida como Diva ou Divatma, que é uma alma individual, ou seja, por exemplo, no meu caso, eu sou do Yamani, eu tenho 25 anos, eu sou Pujarine, assim, sabe? Eu tenho minhas particularidades diferentes de outra alma que tem outras particularidades diferentes. Então, são indivíduos diferentes, mas que têm uma coisa em comum, que todos esses indivíduos, eles têm Krishna dentro do seu coração, que é essa alma, alma suprema que se chama Paramatma. Então, Paramatma está dentro de todos os corações, de todas as entidades vivas, que são entidades vivas individuais, que têm sua própria personalidade, mas são partes fragmentárias da alma suprema que é Krishna, ou seja, somos partes individuais do todo supremo que é Krishna, o Ísvara supremo. Então, é dito aqui, né, que a gente continua, mesmo após a gente abandonar o corpo, a nossa individualidade continua nas próximas vidas. Então aqui Prabhupada fala, portanto, ninguém tem motivo para lamentação, porque isso vai continuar, assim, de certa forma, no futuro, não apenas no passado e no presente. Continuando, nessa passagem, o Senhor Krishna, a autoridade suprema, não apoia a teoria Mayavadi, segundo a qual, após a libertação, a alma individual, separada pela cobertura de Maya ou ilusão, emergirá no Brahma pessoal e perderá sua existência individual. Tampouco é aqui apoiada a teoria de que só pensamos em individualidade no estado condicionado. Aqui Krishna diz claramente que também no futuro a individualidade do Senhor e dos outros, como se confirma nas Upanishads, continuará eternamente. Essa afirmação feita por Krishna é autorizada porque Krishna não se sujeita à ilusão. Se a individualidade não fosse um fato, Krishna não a teria enfatizado tanto, referindo-se a ela até mesmo em relação ao futuro. O Mayavadi talvez argumente que a individualidade de que Krishna fala não é espiritual, mas material. Mesmo aceitando o argumento de que a individualidade é material, como pode alguém distinguir a individualidade de Krishna? Krishna menciona sua individualidade no passado e confirma sua individualidade no futuro também. Ele confirmou sua individualidade de muitas maneiras e ficou provado que o Brahman pessoal é subordinado a ele. Então aqui vai falar sobre esses aspectos aqui da individualidade, né? Que muitas vezes a gente acha que é apenas uma coisa material, como eu dei o exemplo. Mas a individualidade, ela também existe nesse plano material. E aqui Srila Prabhupada vai falar assim, desse exemplo Mayavadis. Mayavadis são esses praticantes de espiritualidades que, de certa forma, eles são impersonalistas. Então, o que é que isso quer dizer? Impersonalista é aquela pessoa que não vê Deus de forma pessoal. Então, ele acha, por exemplo, que Deus está no sol, Deus está na natureza, Deus está no brilho das águas claras, Deus está no frescor do vento. Então, ele consegue ver Deus em vários aspectos assim materiais, porém, ele não vê uma forma. Então, assim, de certa forma, não é uma concepção errada, né? Que Deus está em tudo isso, mas Deus também tem um aspecto como Paramatma, que está dentro do coração de todas as entidades vivas, e Deus também é Bhagavan, a pessoa suprema, que tem uma personalidade, uma individualidade, e tem todo, assim, uma parafernália, né? Ele tem uma morada, uma namorada, uma fruta preferida, um amigo preferido, passatempos preferidos. Então ele tem uma personalidade.
E esses Mayavadis, que são essas pessoas que negam Deus nesse aspecto como uma pessoa que a gente pode realmente desenvolver uma relação, eles têm essa falsa ideia assim, que eles vão emergir nessa energia do Brahmajyoti, que é uma energia que está assim, para além da camada, né, desse mundo material, e é uma camada assim, de luz. Então eles acham assim, muitas vezes que praticando assim, certos ritos assim, podem levar eles a essa camada do Brahmajyoti, e aí eles vão se fundir no Brahmajyoti de certa forma, que eles vão deixar de ser essa alma individual. Então, por exemplo, assim, às vezes quando eu era criança, né, e quando eu pensava sobre o assunto da morte, eu ficava muito pensando para onde que eu iria e como que iria ser assim depois da morte. E muitas vezes assim, eu ouvia das pessoas, ou até mesmo eu pensava, quando eu crescer eu quero me fundir com Deus, eu quero ser, sei lá, virar uma luz, virar uma estrela no céu, né? A gente tem muito essa questão assim de realmente perder a nossa individualidade. E na visão aqui que Krishna dá, a gente continua com essa individualidade, porque a meta é a gente continuar o nosso processo de Bhakti Yoga que a gente está iniciando nessa vida, na próxima vida, que é a vida espiritual, que é uma vida com Krishna. E a gente vai ver que no planeta de Krishna, Goloka Vrindavana, tem várias almas individuais que estão trocando raças com Krishna, né? Que são relações doces e em vários níveis assim de amorosidade. Então Krishna, ele é a favor dessa individualidade da alma. E aqui está dizendo, né? Krishna manteve a individualidade espiritual o tempo todo. Se ele é aceito como alma condicionada comum que tem sua própria consciência individual, então seu Bhagavad Gita não tem valor algum como escritura autorizada. Um homem comum que possui todos os 4 defeitos próprios de fragilidade humana é incapaz de ensinar algo que vale a pena ouvir. O Gita acima desse tipo de obra. Nenhum livro mundano compara-se ao Bhagavad Gita. Quando se aceita Krishna como homem comum, o Gita perde toda a importância. O Mayavadya argumenta que a pluralidade mencionada nesse verso é convencional e que ela refere-se ao corpo. Antes desse verso, todavia, já se condenou essa concepção corpórea. Após condenar a concepção corpórea das entidades vivas, como seria possível que Krishna resumisse uma postura convencional em relação ao corpo? Portanto, a individualidade é mantida em base espiritual e é confirmada por grandes acharyas, como Shri Ramanujacharya e outros. Menciona-se claramente em muitas passagens do Gita que essa individualidade espiritual é compreendida por aqueles que são devotos do Senhor. Aqueles que têm inveja de Krishna como a suprema personalidade de Deus não têm legítimo acesso a essa obra. O processo pelo qual o não devoto entra em contato com os ensinamentos do Gita é parecido com a atividade de uma abelha que lambe uma garrafa de mel. Quem não abre a garrafa não pode sentir o sabor do mel. Da mesma forma, o misticismo do Bhagavad Gita pode ser entendido somente pelos devotos. Nenhuma outra pessoa pode saboreá-lo, como se afirma no 4º capítulo desse livro. Tampouco pode o Gita ser desvendado por aquelas pessoas que invejam a própria existência do Senhor. Portanto, a maneira como o Mayavadi explica o Gita é uma apresentação extremamente desorientadora de toda a verdade. O Senhor Chaitanya nos proibiu de ler comentários feitos pelos Mayavadis e adverte que quem adota o entendimento da filosofia Mayavadi perde toda a capacidade de compreender o verdadeiro mistério do Gita. Se a individualidade refere-se ao universo empírico, então não há necessidade de o Senhor transmitir seus ensinamentos. A pluralidade da alma individual e do Senhor é um fato eterno que é confirmado pelos Vedas, como foi mencionado acima. Então aqui, Srila Prabhupada está dizendo, né, que muitas vezes a gente considera Krishna como uma personalidade comum, né? A gente acha que Krishna é um homem comum. E Krishna mesmo ele fala isso em um dos versos aqui do Bhagavad Gita, que os tolos zombam de mim quando eu desço na forma de vida humana.
né? Porque muitas vezes as pessoas não percebem que Krishna, ele é transcendental, ele está para além desses modos da natureza material. E muitas vezes a gente acha que o próprio Krishna, que é o criador desses modos da natureza material, acaba se enredando, né? Ou estando à parte dentro desses modos. Então aqui, Srila Prabhupada, ele vai dizer isso, né? Que grandes acharyas como Shri Ramanuja confirmam esse aspecto da individualidade da alma e que a gente tem que ter esse certo cuidado para a gente não estudar a Bhagavad Gita com Mayavadis, né? Com filosofia impersonalista. Então, por exemplo, assim, quando eu comecei a estudar o Bhagavad Gita, não era o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, porque assim, existem várias versões de Bhagavad Gitas, né? E muitas vezes as pessoas interpretam o Bhagavad Gita como elas querem que o Bhagavad Gita seja. E o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada é o Bhagavad Gita na versão de um devoto que leu o Bhagavad Gita e estudou o Bhagavad Gita. Por isso se chama o Bhagavad Gita como ele é, e não o Bhagavad Gita como eu gostaria que fosse, ou o Bhagavad Gita como você gostaria que fosse. Então aqui Srila Prabhupada, ele faz esses comentários justamente para a gente entender verso por verso como que a gente pode aplicar a instrução de Krishna. E aqui ele também vai dar o exemplo aqui, né, do pote de mel. Então muitas vezes, né, o Mayavadi, ele é aquele que fica só ali lambendo, né, a borda ali da tampa do pote de mel. Lá em Virajabhumi a gente tá com um problema assim no Pujari, né, que a gente tá tendo invasão de abelhas no Pujari. E toda vez que a gente abre o mel, fica um pouquinho de mel assim do lado. E aí esse mel que fica do lado, né, é o mel assim que o Mayavadi ele tenta saborear. E a verdadeira doçura mesmo, a rasa, tá dentro do pote de mel. Hoje eu estava assistindo uma aula do meu guru, Chandramukha Swami, e ele estava falando isso, né, que a gente só pode entender Bhakti praticando Bhakti. Como que a gente ama? A gente ama praticando o amor, né, através da ação. Então não tem como a gente entender de Bhakti Yoga se a gente não pratica Bhakti Yoga. Então da mesma forma que Srila Prabhupada, ele está fazendo assim essa analogia do pote de mel, que o verdadeiro sabor de mel tá quando a gente abre a tampa do mel. E isso só é possível, né, a gente lendo a Bhagavad Gita da forma correta e entendendo Krishna, né, como a suprema personalidade de Deus, né, a pessoa suprema, e o que Krishna diz é totalmente assim verídico. A gente tem que seguir assim com um humor de submissão e de rendição. E aqui está dizendo que até o próprio Senhor Chaitanya proibiu que a gente lesse assim esses comentários, né, feito pelos Mayavadis assim a respeito das escrituras. Então até no próprio curso de discípulos na ISKCON a gente é recomendado, né, a não ler, não assistir aula, assim, não realmente mergulhar nesses conteúdos. A gente assim sempre trata com respeito, né, evitando a discriminação, mas a gente não deve assim confundir uma coisa com a outra. A gente tem que saber realmente assim ser resoluto, principalmente nesse estudo das escrituras, ver quais são realmente as fontes confiáveis que a gente pode estudar, porque senão a gente pode ficar um pouco confuso, porque apesar de ser uma coisa parecida com a outra, tem assim diversas diferenças. Então aqui tá dizendo, né, Prabhupada está defendendo esse fato que a alma ela é individual e isso faz parte não apenas da alma material, mas da alma espiritual. Então, repetindo o verso, está dizendo: nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, tampouco no futuro algum de nós deixará de existir. E acredito assim que Krishna fala esse verso assim muito assim no intuito de consolar Arjuna, assim nesse sentido que Arjuna ali estava perplexo, né, achando que todos aqueles parentes ali, aqueles amigos e pessoas assim queridas iriam desaparecer, né, depois que morressem. Pelo menos quando eu era criança, assim, eu ficava muito assim com essa dúvida, né, para onde que as pessoas vão depois que elas abandonam o corpo.
E uma das formas que os adultos diziam é que as pessoas viravam estrelas no céu. Então imagina assim, né? Você tem, vamos dizer assim, um pai, e aí você é super apegado a seu pai, e você tem coisas que lembram o seu pai, né? Ele gosta de comer tal comida, ele gosta de usar tal roupa, ele gosta de fazer tal coisa. E aí o seu pai abandona o corpo e toda aquela individualidade, todos aqueles gostos e a personalidade é como se ela desaparecesse, né? E virasse apenas uma luz, assim, uma coisa meio que sem forma ali, sem identidade. Então aqui Krishna ele está dizendo o contrário, né? Reforçado por Srila Prabhupada, que a gente continua a existir, né? Perpetuamente, assim, no futuro. Então a gente não corre esse risco, né? E nos versos assim mais seguintes vai confirmar que quando a gente abandona o corpo é como quando a gente troca de roupa. Então todos os dias a gente coloca uma roupa nova e o corpo é considerado esse veículo que a gente assume para viver experiências materiais, né? E esse corpo ele vai trocando, assim como trocamos de roupa. Porém a alma, que é o que está dentro do corpo, a alma ela permanece. E a gente vai ver isso na Bhagavad Gita, que Krishna ele vai falar assim de muitas formas o exemplo de como a alma permanece. Uma dessas formas é que nesse caminho não há perda nem diminuição. Então Krishna vai dizer que, por exemplo, se nessa vida eu não conseguir concluir esse processo, eu posso continuar na próxima vida de onde eu parei. Então tudo isso que eu estou adquirindo agora em Bhakti Yoga não vai ser perdido. Em algum momento eu posso retomar, caso eu não consiga concluir ou continuar caminhando. E isso confirma o quanto a alma ela é individual e ela tem suas características. E isso também nos mostra como o processo de cada pessoa é diferente. Então, por que muitas vezes uma pessoa chega em 3 meses, a pessoa já está cantando 16 voltas, já está tocando instrumentos, já sabe todas as canções, assim, já está super avançado, prestando serviço devocional, enquanto outras pessoas levam assim um longo tempo, né, até começar a fazer leitura, vamos dizer assim, prestar serviço devocional, muitas vezes anos e anos. Então, assim, cada pessoa tem um processo específico na consciência de Krishna que não é dessa vida e muitas vezes é de vidas e vidas passadas, e a pessoa está apenas ali dando um plug, né, ali na consciência de Krishna, e muitas vezes é retomado, assim, processos de vidas passadas. Por isso que muitas vezes a pessoa ou pode ser favorecida ou pode ir assim um pouco mais lento no processo, mas todo avanço é válido em consciência de Krishna, e isso é muito confortante, que a gente não vai perder a nossa individualidade após abandonar o corpo, e que mesmo que a gente não consiga avançar nesse processo de Bhakti Yoga, a gente pode continuar de onde a gente parou na próxima vida. E a nossa meta mesmo é nos tornarmos devotos puros de Krishna, para podermos ir reciprocar essas graças amorosas no planeta de Krishna como almas individuais. Então isso é bem legal assim ser reforçado, né? Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Boa noite, Sanatana Dharma. Vamos ver quem está aí. Bhakta Adriano, Salvador Filho, Krishna Divani, Jesus Damasceno, Gandaki, Sanatana Dharma. Sanatana Dharma está em todas as lives. Então é isso, gente. Peço desculpa por qualquer falha, qualquer ofensa. A leitura de hoje foi uma leitura assim breve. Então espero que vocês tenham gostado. Amanhã vamos continuar a leitura. Capítulo 12, verso 14. Vamos continuar. Esse capítulo é o capítulo central assim, da Bhagavad Gita, que é o resumo do Gita. Então, é um capítulo que resume toda a Bhagavad Gita, e para quem está começando agora, é muito bom assim, estudar esse capítulo, porque a pessoa vai ter uma visão geral mesmo assim, do Bhagavad Gita. E as aulas é justamente assim, para esclarecer, né, verso por verso,
e nos tornarmos mais conscientes assim da mensagem que Srila Prabhupada está tentando passar aqui. Então, começou 6h30, tá? Johan, 6h30. A aula vai ficar gravada, caso você queira assistir e caso você queira vir amanhã. 6h30, tá bem? Boa noite, Hare Krishna.